Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos aqui o nosso programa, invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Vou começar aqui, gente, eu recebi aqui uma carta da minha amiga Mina Seifeld Karakushansky, que por sua vez recebeu do seu amigo John Winter, do Zimbábue, uma carta absolutamente desesperada sobre a situação no Zimbábue. Então, vocês não podem esquecer que esse senhor Robert Mugabe foi posto no poder pela esquerda internacional, movimentos comunistas, socialistas, etc. Toda essa gente ajudou o sujeito a chegar lá. Agora ele está lá fazendo uma devastação no país, matando gente a 3x2, e ninguém faz absolutamente nada, né? De vez em quando sai aqui um protestinho pro forma, né, de algum governo, da ONU, mas é coisa assim absolutamente inócua. O sujeito diz aqui, olha, eu reconheço que, John Winter diz o seguinte, eu reconheço que são os últimos dias da União Africana Nacional do Zimbábue e do Partido Federal Progressista, PF, que são os partidos governantes do Zimbábue. Mas a hora mais obscura é a hora antes do amanhecer. Estamos todos aqui terrificados, pensando o que eles vão destruir em seguida. Eles estão destruindo casas, às vezes com as pessoas dentro. Ele diz aqui, o que está acontecendo aqui é um genocídio. E se as pessoas não me acreditam, leiam o relatório de genocídio da Anistia Internacional, que diz que nós estamos lá no nível 7. Nível 8 de um genocídio é depois que aconteceu e não há mais nada o que fazer. Eles estão no nível 7 porque ainda está acontecendo. Né? Esse governo ficou louco e nós precisamos que vocês nos ajudem a divulgar o que está acontecendo. É um negócio medonho. Quer dizer, vocês, por favor, mantenham-se informados sobre essa coisa do Zimbábue. A carta é realmente desesperada. Mas, olha, cartas desesperadas não adiantam nada, a não ser quando elas vêm do grupo politicamente correto que está sendo, vamos dizer, protegido pela ONU. Aí sim adianta. Porque, por exemplo, eu passei minha vida lendo cartas desesperadas de prisioneiros cubanos. Né? Nunca adiantou nada, nunca ninguém quis dar ouvido a eles, é como se não existissem. Tá certo? Do mesmo modo como no Brasil não existem essas pessoas que foram vítimas do terrorismo, que pessoas que morreram, tiveram a perna arrancada, que perderam pai, perderam mãe. Os vítimas do terrorismo não existem, aquilo tudo, essas pessoas não são gente. Quer dizer, é a exclusão total. Você não tem direito à voz, você não tem direito a voto, você não tem direito a protesto, você não tem direito a reparações, você não tem direito a um olhar de piedade, você está excluído da humanidade. É isto que esta esquerda faz com as pessoas que ela mata, que ela destrói. É importantíssimo lembrar o seguinte, o pessoal esquerdista, comunista, vive se fazendo de coitadinho, dizendo que foi perseguido, que a direita malvada quer matar eles, etc. Ora, vocês façam as contas, por favor. Tá certo? Vocês viram que ninguém no mundo matou mais comunistas do que o governo da União Soviética, da China comunista, dos países comunistas da Europa Oriental, tá certo? Do Camboja, do Vietnã, da Coreia do Norte e de Cuba. Soma o número de comunistas que essa gente matou, dá 100 vezes mais do que todos os governos de direita somados no mundo puderam matar algum dia. Quer dizer, o que é Pinochet, por exemplo? Pinochet, dizem que matou 3 mil comunistas. Eu digo, olha, o Fidel Castro matou mais de 100. Segundo o livro negro da Revolução Cubana, que é uma coisa mais bem documentada que foi feita até hoje, chega a 100 mil o número de vítimas do regime Fidel Castro. Desses 100 mil eram todos reacionários, direitistas? Não, metade deles eram comunistas, gente que participou da Revolução. Quer dizer, é claro que comunista é psicótico, o comunista não é uma pessoa normal. O sujeito que não percebe de onde vem o perigo, quer dizer, o perigo está vindo dele mesmo, da sua patota, tá certo? E ele está com medo dos outros, achando que os outros são assassinos e querem matá-lo, você está evidentemente louco. Né? E isso aí é universal, universal. Não tem um único comunista que perceba o perigo que ele corre dos seus próprios companheiros. Sempre está achando que são os outros. E, na verdade, acaba sendo morto pelos seus próprios companheiros. Né? Agora, aqui, hoje temos essa notícia terrível, esperada, mas terrível, de que a Suprema Corte, os 9 velhinhos, pularam fora de examinar o caso do Donofrio, né? Eu, pessoalmente, achava que esse processo do Donofrio era um dos mais fracos, porque
Ele, em primeiro lugar, ele reconhecia a legitimidade daquela certidão de nascimento que foi publicada no Daily Kos, legitimada pela campanha do Obama, sendo que aquilo, vamos dizer, pelas próprias leis do governo do Havaí, aquilo não é válido nem mesmo para o sujeito comprar um apartamento, presta atenção. Tá certo? Também não é válido para tirar uma licença de motorista no próprio Havaí. Eu publiquei isso no meu site anteontem. Está lá com os vamos dizer, as fontes do governo do Havaí, tudo mais. Quer dizer, no Havaí, aquela certidão não vale absolutamente nada. Você tem que apresentar a certidão original. Além disso, toda essa discussão ela foi viciada desde o começo, porque o pessoal se fixou na questão da nacionalidade do Obama. Eu digo, mas a nacionalidade é um detalhe no conjunto. O problema é que o Obama não apresentou nenhum documento. Ele não apresentou certidão de nascimento original, não apresentou um registro médico, não apresentou histórico escolar, até a tese dele ele proibiu de divulgar. Quer dizer, houve um bloqueio total de informações sobre a vida de Barack Obama. No mesmo instante que o cara está se exibindo por tudo quanto é lado, dizendo: eu sou o enviado de Deus, eu sou o gostoso, eu sou a salvação da humanidade, eu vou mudar o mundo, né, e vocês vão receber uma mensagem. Ele disse literalmente que vocês vão receber, vamos dizer, uma voz do profundo da sua alma, uma voz vai descer do céu e dizer para você tem que votar no Barack Obama. Quer dizer, o sujeito que se exibe por todo lugar, se pavoneia, tá certo? Ao mesmo tempo que esconde a sua vida como um rato, é claro que é um sujeito suspeito. O problema da nacionalidade é só, vamos dizer, uma consequência, uma decorrência, né, dessa falta de documento. Mas o problema principal é a falta de transparência do sujeito. O cara simplesmente não pode se candidatar a presidente e esconder a sua vida toda. Então, esse é que era o problema. Mais ainda, o certificado de alistamento militar dele, esse é obviamente falso. Isso aí não tem nem como discutir, porque o certificado está datado, né? Tem lá uma data, e a data de impressão do formulário é de mais de 10 anos depois. Então isso aí está na cara que é falsificado. Então é evidente que o Obama é um impostor, tá certo? É evidente que a vida dele toda está escondida. E era nisso que tinha que se ater, e não nesse detalhe da nacionalidade. Tá certo? Mesmo porque a questão da nacionalidade pode ser discutida. Ele teria até uma certa margem, né, para alegar cidadania americana, mesmo tendo nascido no Quênia ou no Raico Park. Quer dizer, esse não era o problema principal. O problema principal é que o sujeito é um impostor mesmo. E que, note bem, até hoje saiu no UOL, no próprio UOL, uma entrevista, imagine quem? Noam Chomsky. O Chomsky dizendo que a eleição do Obama não foi democrática, foi uma escolha ditatorial. Quer dizer, o negócio foi imposto. O Obama tem que ser eleito de tudo quanto é jeito, e para isso nós vamos esconder tudo, não pode falar da vida dele, não pode levantar nada do passado do sujeito, não pode levantar nenhuma suspeita sobre ele, bloqueia tudo, bloqueia todos os documentos, bloqueia todos os fatos, tá certo? E ao mesmo tempo cria esse entusiasmo pseudo-religioso, místico em torno do cara. Claro que isso aí foi uma manipulação ditatorial. É claro que o eleitorado não teve acesso às informações básicas sobre o sujeito. Quer dizer, e a primeira delas, a pergunta básica é a seguinte: não é a nacionalidade. O problema é o seguinte: por que um príncipe saudita, que é notório, né, financiador de terroristas, tá certo, mandou o representante dele, na América, procurar um jovem chamado Barack Obama e oferecer para pagar todos os estudos do cara em Harvard? Por que logo este jovem? Quer dizer, se o sujeito não está cumprindo nenhuma tarefa num esquema internacional a serviço desses camaradas, por que ele foi escolhido? Ele foi ungido, foi uma mensagem de Deus, né? Assim como o eleitor recebe uma mensagem do céu dizendo: você tem que votar em Barack Obama, o príncipe saudita recebeu, né, uma mensagem do céu, o anjo Gabriel, e disse para ele: você tem que mandar uma grana para o Barack Obama. Não tem uma época que ninguém sabia que era Barack Obama, quando o moleque tinha 18 anos. Como é possível isso? Isso aí é esclarecido. Né? Além disso, eu estive vendo outro dia no YouTube os debates que houve entre o Barack Obama e o Alan Keyes para a eleição ao Senado no estado de Illinois. E o Alan Keyes, ele cobra muito o Barack Obama pelo aspecto religioso, né?
o que não é, aliás, uma boa estratégia, mas é o que ele fazia. Né? E não se pode negar da sinceridade do Alan Keyes no caso. Mas o Barack Obama responde assim: eu não preciso do senhor Alan Keyes para me dar lições de cristianismo, porque eu tenho o meu pastor. Né? Ora, mas se em 2004 ele já tinha o pastor dele, como é que ele pode depois, anos depois, dizer que não sabia o que o pastor estava falando na igreja, ele não ouviu nada? Quer dizer, você vê dando uma hipocrisia, assim, parece criança. Né? Quer dizer, você vê, o Bill Clinton, que é um criminoso, né? Ele, comparado com Obama, é de uma sinceridade, é de um sincerismo quase obsceno. Não é isso? Porque aquele negócio da Mônica Lewinsky, por exemplo, né? Ele disse, eu não sabia que sexo oral era sexo. Mas ele pelo menos reconheceu que a mulher fez sexo oral nele, né? Agora, o esposo Obama disse, não, eu não estava nem lá, tá entendendo? Eu esqueci o pinto lá, ela pegou por em cima da mesa, eu não estava lá, não sei nada, tá entendendo? O Obama chega a esse ponto, rapaz, quer dizer, o cara, uma cara de pau, falso, impostor total, com uma biografia totalmente escondida. Então, por que o pessoal tem que se apegar nesse ponto da nacionalidade? Às vezes a pessoa quer ser esperto e se dá mal, tá entendendo? Não... acharam que era uma estratégia judicial, né? Mas, olha, aí tem o seguinte, ele tem que lembrar aquele negócio do que dizia o Roberto Campos, que ele fala né? Ele diz o seguinte, tem 3 maneiras de você alcançar a ruína. Né? A mais rápida é pelo jogo, a mais agradável é pelas mulheres, e a mais segura é ouvindo o conselho do economista. Né? Isso aí se aplica também a advogado, entendeu? Se ouve muito advogado, você sabe onde você vai parar, porra. Né? Quer dizer, o advogado quer ser esperto, não vamos pegar ele por esse ponto aqui. Mas não é, as coisas não são assim, você tem que se ater, vamos dizer a verdade, e a hierarquia de importância das coisas. Quer dizer, mesmo a questão da nacionalidade empalidece em face da total falta de transparência do candidato. Né? Quer dizer, por que não pode ler a tese de doutoramento dele, se ao mesmo tempo a tese é alardeada? Olha, o rapaz era um gênio, fez a tese em Harvard, mas cadê a tese? É proibido ver. Eu digo, você não pode alegar uma coisa como prova, ao mesmo tempo onde você esconde, porra. Né? Agora, falando aqui em biografia, em currículo, vamos parar de falar de Barack Obama, vou falar deste que vos fala. Né? Saiu aqui, né, aquele idiota do Pedro Doria, né, o garoto lá, o discípulo dele, Leonardo Bernardes, disse que eu caricaturei o Pedro Doria com aquele negócio da Bruna Surfistinha. Não caricaturei, não. Quem disse aqui foi o Pedro Doria, está lá no blog dele. Na realização, ele falando de si na terceira pessoa. A realização mais importante de Pedro Doria foi descobrir e divulgar Bruna Surfistinha. Isso aí é o que eu chamo de proxenetagem literária. Tá certo? Então esse é o ramo do Pedro Doria. Agora, Pedro Doria aqui, não sei porquê, né? Publica lá um aviso hoje hoje não, uns dias atrás no blog dele, dizendo, mais rigor, please. A questão não é se o Olavo já foi elogiado ou não, a questão é acadêmica. Em que trabalhos foi citado? Por quem? Em que revistas de filosofia publicou? Seus artigos avançaram o conhecimento da humanidade em que áreas? É isso que intelectuais fazem. Publicam artigos em revistas especializadas, artigos avaliados por seus pares para serem aprovados. Não precisa ser no Brasil, já que o Brasil é tão medíocre, serve no mundo. Aliás, no mundo é melhor. Né? E aí, então, vamos por partes, ô Pedro Doria. Em primeiro lugar, não é isso que os intelectuais fazem. Isso é o que fazem, vamos dizer, os profissionais do ensino universitário, que não abrange a totalidade dos intelectuais. É uma fração mínima. Tá certo? Intelectuais publicam livros, intelectuais publicam artigos em jornal, intelectuais dão cursos, intelectuais fazem conferências, ou seja, existe 1 milhão de maneiras de você expressar o seu trabalho. E você só vai fazer questão de você publicar numa revista acadêmica se você está interessado em formar currículo para conseguir um emprego acadêmico de merda como esse que vocês têm. Você está entendendo? Então, daí sim, eu sei o que um professor universitário é capaz de fazer, tá certo? Para que publique um artigo dele. Ele não só dá o cu pro sujeito, como ele oferece a mulher, a filha, a mãe, faz tudo, tá certo? Já se dizia, tem uma antiga piada na Universidade Austríaca, que dizia para você subir na carreira, você tem 3 vias. Per os, per annum, per vaginam.
Quer dizer, pela boca, pelo ânus e pela vagina. São 3 meios de você subir na profissão acadêmica. Tá certo? Então, se isso já era assim na Áustria, porque era sério, agora você imagina, no Brasil deve ter uma quarta, uma quinta via, quer dizer, com esse negócio de bissexual, tetrassexual, transexual, metasexual, né? Já deve ter inventado mais umas vias aí que desconhecidas do ser humano, né? Pela orelha, né? Umbigo, isso, umbigo. Então, primeiro, quer dizer, o cavador de empreguinho universitário faz isso. Ele vive atrás de... Publica o meu trabalho, pelo amor de Deus, sou doutor, eu faço o que eu quiser. Então, intelectuais não fazem isso. Tá certo? Intelectuais fazem o trabalho, tá certo? E mandou lá para uma revista, e se a revista quiser publicar, publique, se não quiser, não publique. Tá? Eu, da minha parte, eu jamais fui pedir publicação do que quer que fosse, nem participação em congresso, nem coisíssima nenhuma. Eu só publiquei em revista acadêmica, ou em atas de congresso, quando me convidaram. Eu não me rebaixo a ir nesses puteiros chamados universidade e pedir o que quer que seja. Mas se eles querem um trabalho meu, para aprender alguma coisa, eu, vamos dizer, com todo prazer lhes forneço. Tá certo? Agora, outra coisa, seu Pedro Doca, não é você que tem que perguntar, né? A questão é acadêmica. Em que trabalho foi citado? Por quem? Em que revista de filosofia publicou? Ora, porra, se você é um jornalista e você se mete a falar de um autor, sobretudo você vai falar mal dele, é você que tem que se informar. Você não tem que estar perguntando isso para o seu público. Você tem que saber, você tem que investigar isso aí, né? E como diria Ruth Lemos, você tem que saber, tá entendendo? Você é o cara que tem que saber isso. Você não tem que perguntar para os seus leitores, né? Você tinha que saber, né? Você tinha que, por exemplo, você pega lá os anais do 5º Congresso Brasileiro de Filosofia, realizado em 1995, publicado pelo Instituto Brasileiro de Filosofia em 98, com prefação de Miguel Reale. Está lá o meu trabalho, a teoria dos 4 discursos. E foi apresentado, discutido com os meus pares e depois publicado nos anais, né, do 5º Congresso Brasileiro de Filosofia. Quer dizer, se isso não é a publicação acadêmica, eu não sei que merda é. Você poderia publicar na Leonardo, poderia procurar Leonardo, Revista de Filosofia Portuguesa, o meu trabalho, Maquiavel, a confusão demoníaca, que foi lá discutido, foi publicado, discutido, etc. Você poderia procurar, por exemplo, o colóquio do Instituto de Tropicologia da Fundação Joaquim Nabuco, de 13 de maio de 1997, que foi uma sessão especial do Instituto de Tropicologia para discutir a minha obra, discutir com 20 intelectuais de primeiríssimo plano, tá certo? Gente inclusive ideologicamente verdade, estava lá até o Carlos Guilherme Mota, tá certo? Então, está lá, atas do colóquio do Instituto de Tropicologia da sessão 13 de maio de 1997. Você pode procurar. Você podia procurar, tá certo? Se você quer saber, está tão interessado nisso, você quer saber, você pode ir lá, tá certo? Procurar atas do colóquio da Maison des Sciences de l'Homme, da Unesco, Forms and Dynamics of Exclusion, de 22 e 25 de maio de 97, está lá o meu trabalho, com o título francês, Le plus exclu des exclus. É um trabalho sobre a exclusão. Tá certo isso? Você poderia procurar vários. Olha, tem lá as atas do Congresso Planetary Articulation, The Life, Thought and Influence of Eugen Rosenstock Hussey, né, publicado pela Millikan University em 2002. Tem o meu trabalho sobre o Otto Maria Karpov, publicado pela revista da Universidade de Dartmouth, que é a universidade mais respeitada aqui na área das ciências humanas e letras. Tá certo? Quer dizer, eu tenho uma lista de trabalhos publicados no meu saco. O que é isso? Agora, você que está perguntando para os seus leitores, que caso de jornalista é você que pergunta para os seus leitores em vez de informá-los? Vai trabalhar, vagabundo! Quer falar de mim? Vai pelo menos... Olha, você não sabe nem o meu currículo. Você nunca leu de mim, a não ser 2 ou 3 artiguinhos de jornal. Você não tem ideia nem do meu... Agora, perguntar onde foi citado, eu digo, olha, pô, eu te dou... Né? Aqui, você poderia ter um outro aqui que você poderia procurar, o vagabundo.
Handbook of the First World Congress and School on Universal Logic. Esse foi o maior congresso de lógica já realizado no planeta Terra, pela Universidade de Montreux, na Suíça. Onde eu fui lá, não fui pedir, eu quero participar. Fui convidado pelos organizadores, Jean-Yves Béziot e Alexandre Costa Leite. Alexandre Costa Leite é o maior lógico brasileiro atualmente, tá certo? Então, um homem como Alexandre Costa Leite chega humildemente para mim, só professor, o senhor pode apresentar o seu trabalho, é uma coisa muito importante. Agora vem esse bosta desse Pedro Doria, desse Leonardo Bernardo Gonçalves, sei lá que merda que é, falando de cima, né? Esse menino, esse Leonardo é tão louco, né? Que ele diz que eu estou intimidado com as realizações dele. Isso a poucas linhas depois de dizer que ele não tem realização nenhuma. O menino é biruta, evidentemente. Né? Então, essa gente vem assim, não é come mortadela, rota peru, come merda, é a rota filé mignon. A rota, tá certo? Aquele pato numerado do Tour d'Argent em Paris. Sabe aquele pato que você tem que se inscrever com meses de antecedência? Um pato que tem um número para cada pato, né? É o restaurante fundado por Luís XIV, né? Então, o nego come merda e arrota um pato do Tour d'Argent, você está entendendo? Então, olha aqui, o Pedro Doria, vai trabalhar, vagabundo. Se você quer escrever a meu respeito, não faça perguntas aos leitores. Procure você e informe-se. Está entendendo? É que negócio, ele faz da sua própria ignorância. Como ele não sabe nada do que eu publiquei, ele não sabe que, vamos dizer, o meu trabalho já é objeto de várias teses universitárias, entre as quais a do Luiz Virgílio Della Rosa, o Direito como Garantia, tá certo? Foi publicado pela América Jurídica em 80 e... Não, que 80, foi agora 90 e pouco. Peraí, digo já, está aqui. América Jurídica 2002. Luiz Virgílio Della Rosa, Direito como Garantia, Pressuposto de uma Teoria Constitucional. Isso é inteiramente em torno, vamos dizer, de um conceito meu, tá certo? Também tem a tese agora que o Bruno Garchagen está fazendo na Universidade Católica de Lisboa. A tese é a respeito do meu pensamento. Então não falta isso. Quer dizer, a tese da Lena Frota, no Rio de Janeiro, tá certo? Que foi sobre a minha coluna no Globo. Quer dizer, ora, porra! Quer dizer, o garoto não sabe nada a meu respeito. Ele não leu sequer a minha página, onde não estão todas essas informações lá. Por quê? Porque eu não vou ficar fazendo propaganda de publiquei tal coisa, publiquei tal outra. Isso aí é para puxar saco. Gente que está interessado em carreira acadêmica. Eu estou cagando para carreira acadêmica. Carreira acadêmica é para esses vagabundos, você está entendendo? Tipo Leonardo Bernardo e Pedro Doria, tá entendendo? Ele está procurando um empreguinho. Eu tenho meus próprios meios de subsistência, eu trabalho por conta própria, sou meu próprio patrão, você está entendendo? Há 30 anos sou meu próprio patrão. Felizmente ganho muito mais do que professor universitário brasileiro, tá certo? E eles vêm, o sujeito ganha mais do que eu, ele aparece em tudo quanto é jornal, ele dá entrevista de televisão, o cara é aplaudido internacionalmente, e eu aqui, que sou professor, catedrático, seu doutor, ninguém fala de mim. Então, porque esse bando de invejoso, fracassado, frustrado, filho da puta, lá metido naquela faculdade poerenta, aqueles barracos da USP, miseráveis, tá entendendo? Falando para 3 ou 4 aluninhos na sala, se roendo de inveja, dizendo que eu que estou com inveja dele, que eu que quero estar lá. É o sonho da minha vida. O sonho da minha vida é o emprego na USP. Ora, vai pra merda, porra! Vocês não têm vergonha? Então, eu só apareço nesses lugares quando me convidam. Vou por educação e caridade. Tá certo? E mesmo assim, ó aqui, se você quer a lista, essa lista para mim não diz nada. Para você, se você tem 2, 3 trabalhos publicados, é o tesouro da sua vida. Para mim isso é merda, rapaz. O filósofo não se julga por isso, não. O filósofo se julga pelo conteúdo. Olha, vou te contar uma coisa. Você gosta de Nietzsche? Deve gostar. Toda essa molecada da sua geração gosta de Nietzsche. Nietzsche jamais publicou trabalho acadêmico, revista acadêmica, nenhum único. Quando ele publicou A Origem da Tragédia, foi porque o amigo dele, o Jacob Burckhardt, o historiador, que havia arrumado emprego para ele lá, como uma sinecura, depois de anos falou, ô Fritz, publica algum negócio aí, porra, tá dando na vista, tu tá aí faz 20 anos, não publica merda nenhuma, então, pelo menos um livrinho, né? Então daí publicou A Origem da Tragédia, né? Que era um trabalho de filologia, aliás, todo furado, tá entendendo?
e foi lá o Wilamowitz Moellendorff, acabou com aquilo, entendeu? Karl Marx jamais publicou uma linha em revista acadêmica. Ele publicava naqueles jornaizinhos de agitação, de agite próprio na Alemanha, e escrevia para jornais americanos. Ele era eminentemente um jornalista. Tá certo? Então, vou te contar outra. Não é só esses vagabundos, não. Né? Xavier Zubiri. Xavier Zubiri é uma das glórias do pensamento mundial. Xavier Zubiri é quase um novo Santo Tomás de Aquino. Xavier Zubiri nunca publicou nada em vida. Por quê? Porque teve o problema da Revolução, né? Ele já se dava mal com o governo anterior, o governo republicano. Depois se deu mais mal ainda com o governo fascista. Foi para casa, continuou lecionando em casa. As coisas dele só foram publicadas depois de morto. Então, quando o sujeito não tem condições pessoais de avaliar o trabalho, então ele tem que se ater a indícios externos. Quem foi que falou dele? Qual é o cargo dele? Isso é coisa para analfabeto, isso é coisa para público. Um filósofo sabe julgar o trabalho de outro filósofo. Ora, por exemplo, Alexandre Costa Leite, um dos homens mais competentes do Brasil. Olha, verdadeira projeção internacional, só um filósofo brasileiro teve, que foi Miguel Reale. Miguel Reale tem as obras dele publicadas em não sei quanto idioma, foi objeto de não sei quantos congressos no mundo inteiro, tá certo? É universalmente reconhecido como um dos mais importantes filósofos do direito ao longo de toda a existência da filosofia do direito. Então, o Dr. Miguel Reale sempre teve o maior respeito pelo meu trabalho. E se eu participei do 5º Congresso Brasileiro de Filosofia, não foi porque eu fui lá pedir o baixante. Doutor Miguel, deixa eu entrar. Eu não sou assim. Eu não sou puxa-saco nem chupador de pica, meu filho. Eu sou Olavo de Carvalho, esse é o meu currículo. Doutor Miguel veio pedir. Eu soube daquele seu trabalho sobre Aristóteles, li alguma coisa a respeito, aqui não é uma coisa importante, por favor, apareça no Congresso. Apareci. Tá certo? E está lá publicado nas atas. Do mesmo modo, quando fui lá na Maison des Sciences de l'Homme, não fui eu que fui pedir. Foi o ministro da Cultura que veio pedir. Jerônimo Moscato foi me pedir, convidou, eu não sou um cara mal educado, eu vou. Eu falo em qualquer lugar. Note bem, se tem aqui, Clube dos Sargentos da PM do Estado da Paraíba. Convidou para falar, só não vou se eu não puder, mas se eu puder eu vou. Tem aqui, Grêmio do ginásio do Vila Nhocunyé. Eu vou lá e falo. Agora, temos aqui, First World Congress and School of Universal Logic. Convidou? Eu também vou lá. Para mim é tudo a mesma coisa. Para mim é público, eu respeito todos igualmente, gosto de todos, converso com todos, e não fico esfregando o currículo na cara de ninguém. Por quê? Porque eu tenho o currículo, meu filho. Você, quando tiver 10 mil vidas, você não vai ter feito o que eu fiz. Você está entendendo? Vai lá, continua puxando o saco dos outros para publicar essas merdinhas que você publica sobre vida de puta, está entendendo? E para fazer de conta que você é um cara importante, você é relações públicas de puta, meu filho. Que isso que você é? Isso é progenitagem literária, é o que tu faz, sem desfazer da Bruna, né? Né? Eu jamais posso falar mal das prostitutas. Olha, na minha remota juventude, que eu era um sem vergonha, eu devi momentos maravilhosos a essas criaturas. Jamais posso falar mal delas. Tá certo? Elas me receberam a preços módicos, às vezes de graça, tá certo? Gostavam de mim, né? Convidava também, aí eu também ia por convite. Tudo isso aconteceu. Eu seria o último a falar mal das prostitutas. Tá certo? Então, sem desfazer da Bruna, que deve ser excelente pessoa, tá entendendo? Não tenho nada contra você não, Bruna. Agora, esse negócio que você conta do bordel, tá, isso aí pra mim não é novidade, tá entendendo? Eu já estou com 61 anos, né? Tenho uma vasta vida de realizações intelectuais e de putarias, tá certo? Essas últimas, felizmente, já encerradas. Né? Senão minha mulher me bate, ela está aqui me olhando feio. Eita vida! Então, essas coisas aí, vamos dizer, são para pour repasser le bourgeois, né? Quer dizer, para assustar o burguês. Né? O burguês vê aquelas... Se bem que hoje em dia não existe mais nem esse burguês, né? Quem é que vai se escandalizar com revelações de bordel hoje em dia? Faz favor. Os garotos estão dando cu nas escolas, chupando pica de professor, porra. Eles vão...
Ah, olha o que aconteceu no bordel. A mulher deu. Que coisa mais ridícula. Né? Então o sujeito vive de forjar um escândalo em torno de uma coisa que não existe. Né? Então, isso aí de ficar cavando lugarzinho em revista, meu filho, é para você está entendendo? Então, para mim, me basta o que eu fiz, tá certo? E o que eu fiz é divulgado sempre na seguinte ordem. Primeiro, eu falo nos meus cursos. Depois, às vezes, eu transformo numa apostila. Outras vezes, não, fica apenas a gravação. De tudo o que se falou lá, uma parte ínfima é publicada, às vezes, como livro, tá certo? E, às vezes, alguns artigos são escritos para exemplificar coisas que eu falei no curso. De modo que o artigo considerado em si mesmo, claro que ele tem o seu significado, mas se você souber a respeito do que eu estou falando, se você estiver assistindo os meus cursos, você vai entender melhor. Se somar todos os cursos que eu dei, transcrever tudo, dá umas 20 mil páginas no mínimo, no mínimo, no mínimo. Não estou fazendo questão nenhuma de que isso seja publicado em vida, tá certo? Porque eu sei a durabilidade do que eu fiz, meu filho. Tá certo? Então, não tenho nenhuma pressa, não estou me promovendo em cima disso, não preciso disso, tá certo? Eu não estou lá concorrendo, não quero ser catedrático da puta que eu pariu, estou um pouco lixando para isso. A minha exclusão do establishment universitário é voluntária e irreversível, só vou temporariamente quando me convido, tá certo? Se for alguma pessoa, aí se é para lecionar, então aí precisa ter um motivo sério, tá entendendo? Que é um professor da Universidade Católica do Paraná, que eu fiquei lá 3 anos, tá certo? Eu fui porque era uma pessoa muito gentil, pessoa muito amiga, e por quê? Porque no Paraná, quando eu comecei a dar os meus cursos particulares no Paraná, eu notei que os estudantes paranaenses eram diferentes dos outros. O Paraná é o único lugar do Brasil onde as pessoas estudam, onde elas querem saber. E eu fiquei, querem saber, tá entendendo? Então eu fiquei entusiasmado com aqueles alunos, e quando veio o pessoal da PUC, falaram, não, nós temos aqui esse curso, vai ter 100 alunos. Ah, ótimo! Então, se são 100 pessoas desse nível, com esse nível de interesse, é claro que eu vou. Iria em qualquer lugar para lecionar. Então, olha, não me meça por esses critérios, você está entendendo? Não é que nem corporativo, isso é patota, isso é coisa de bandidinho, tá entendendo? De ficar cavando lugar na revista. Eu não. O meu currículo é 10 vezes o seu, tá certo? E ele não foi buscado por mim. Eu fui simplesmente fazendo as coisas. Eu nem sei fazer o meu currículo, é tanta coisa que eu fiz na vida, tá entendendo? E vamos ver o que mais temos aqui para hoje. Chega de falar de mim mesmo, eu sou um chato, falando de mim mesmo. Nem eu, nem o Obama. A biografia do Obama não existe. Né? E a minha só interessa aí, parece que é o Pedro Doria. Né? Agora, tem esse negócio do Chomsky, que coisa interessante. O Chomsky, que é um sujeito insuspeito de ser contra a esquerda, ele mesmo reconhece que o Obama foi imposto. Tá certo? E imposto como? Bom, outro dia, um leitor muito amável, uma pessoa que eu gosto muito, o Michel Forker, me mandou uma série, links para uma série chamada The Clinton Chronicles, Crônicas dos Clintons, onde você vê o sistema de delinquência que foi montado, não na Casa Branca, já desde o governo do Arkansas, tá certo? Era um negócio de lavagem de dinheiro para drogas, negócio de um sistema de chantagem, venda de emprego, uma coisa horrorosa, né? E tudo ali com os documentos, com as testemunhas, tudo gente que trabalhou com Clinton, não eram inimigos políticos, é gente que trabalhou com ele, tá certo? Se bem que muita gente trabalha com o Clinton e depois vira inimigo pior, como Dick Morris, por exemplo, né? Dick Morris, que é o grande analista eleitoral americano, ele trabalhou com o Clinton muitos anos, né? Hoje é odeia o Clinton, né? Aquele sujeito que está processando o Clinton por causa de uma fraude de $2 milhões que os Clinton tomaram dele, tá entendendo? Esqueci o nome, não sei o que, Paul. O sobrenome dele é Paul. Não lembro o primeiro nome. Era sócio da Hillary e do Bill Clinton. Então, uma vez montado esse imenso sistema, tá certo? Perto do qual, tá certo? O mensalão é uma obra de caridade, tá certo? Fica fácil
você mobilizar essa coisa toda para você esconder o que você quiser. Então, o pessoal está tudo no bolso do colete da Comissão Nacional Democrata. Tá certo? Muito bem. Agora aqui. Associações de homossexuais italianos se manifestam contra o Vaticano. Entre 200 e 300 pessoas se manifestaram nesse sábado na Praça de São Pedro para protestar contra a decisão do Vaticano de não apoiar na ONU a proposta da França em favor da descriminalização universal da homossexualidade. Ora, você não apoiar uma proposta não quer dizer que você, uma proposta de descriminalização não quer dizer que você seja a favor da criminalização. Não quer dizer absolutamente. Tá certo? Então, sabe como é essas coisas na ONU? Se a gente vê lá com aquelas propostas, né, que tem 1001 treta ali escondido, tá certo? E diz, isso aqui é para proteger os homossexuais. Então o Vaticano lê aquele negócio, não, aqui tem treta, não vou apoiar. Tá certo? Agora, questão de crime, eu considero que criminalizar a homossexualidade é uma monstruosidade. Ninguém pode fazer isso. Não, porque senão você vai ter que criminalizar. Olha, criminalizar a masturbação também, né? O sujeito está lá tocando punheta do banheiro, ele está com o sujeito do mesmo sexo dele, que é ele mesmo. Tá certo? Então você vai criminalizar e botar o cara na cadeia, porra. Quer dizer, é inteiramente absurdo, né? E depois, vamos dizer, faça essa suposição. Está lá dois homens sentados no sofá, os dois tocando punheta. Isso aí é homossexualismo? Né? Tem aquele filme espanhol, Torrente, é um filme engraçadíssimo. É sobre um policial corrupto, ladrão, o sujeito mais asqueroso do mundo. Então ele arruma lá um assistente, né? De graça, ele está explorando o trabalho do assistente. Então convida o assistente para fazer a tocaia com ele, ficar esperando uns traficantes, né? E daí nós estamos passando a noite lá, daí o Torrente fala, pô, a gente está aqui, tanto tempo sem nada de fazer. Quer saber? Vamos tocar umas punhetas, né? Eu toco em você, você toca em mim, mas sem viadagem, né? O Torrente seria criminalizado? Né? Quer dizer, é um negócio inteiramente subjetivo. Isso aí, eu pessoalmente sou totalmente contra. Eu sou mais contra ainda, é claro, essa imposição tirânica que esses homossexuais querem fazer, esses homossexuais não, os gaysistas, porque tem gay que não é gaysista e gaysista que não é gay. Quer dizer, uma coisa é o que o sujeito faz na cama, outra coisa é o que ele faz na política. Então esses grupos gaysistas, eles querem oprimir as igrejas, querem tapar a boca das pessoas, querem criminalizar o quê? A leitura da Bíblia. Querem criminalizar e criminalizam. Então, acho muito feio criminalizar uma prática sexual onde há consentimento mútuo, tá certo? Mas eu acho infinitamente mais feio você querer criminalizar um padre que está citando a Bíblia, um padre, um pastor, um rabino que está citando a Bíblia. Então, eles querem descriminalizar a homossexualidade, mas querem criminalizar o cristianismo. E estão fazendo isso, e estão obtendo até algum sucesso nisso. Por quê? Porque o pessoal cristão conservador é frouxo. Não reage devidamente, não reage com a devida veemência. Tá certo? Ficam achando que esses camaradas, eles são boas pessoas, temos que dialogar. Não são boas pessoas e não temos que dialogar coisa nenhuma. Se o sujeito vem com uma agressão, você não tem que dialogar. A agressão se responde com agressão. Depois do sujeito ficar bonzinho, tá certo? Daí você pode perdoar. Porque essa história de, eu perdoo, volto a outra face. Olha, Jesus Cristo voltou a outra face porque ele tem o poder de mandar o sujeito para o inferno na mesma hora. Agora, se você não tem o poder, se quer dar uma cuspida no sujeito, como é que você vai voltar a outra face, porra? Isso é uma blasfêmia. Quer dizer, você está brincando, fazendo de conta que você é Jesus Cristo. E eu acho que a gente perdoa, né, a pessoa enfraquecida, abatida, que se arrepende, daí a gente generosamente não só o perdoa, como ajuda a se levantar. Agora, você perdoar aquele que já mais forte, que já está batendo em você, que ainda vai bater amanhã, já perdoa antecipadamente, se fazendo de conta que você é o juiz, que você é Jesus Cristo. Isso não é, meu filho. Então você tem que subjugar o sujeito, e daí você o perdoa. Tá certo? Agora, perdoar o mais forte é facílimo, né? Qualquer covarde perdoa. Agora, e perdoar o mais fraco? Quer dizer, depois que você já reduziu o sujeito à impotência, está ele lá de quatro no chão, abatido, aí o que você faz? Aí você bate mais nele, né? Aí você não perdoa. A verdadeira generosidade, a verdadeira caridade é perdoar o mais fraco.
Tá certo? O próprio Deus perdoa aquele que vem de coração contrito. Né? Se você chega lá, experimente chegar lá em Deus, ó, aqui, quero meus direitos, quero o meu perdão, para. Pô, o que é isso? Deus vai aceitar? Não, eu também não aceito, porra. Tu quer ser perdoado por mim? Peça com jeito. Eu não pretendo ser mais bondoso do que Deus. E eu, note bem, eu quero ser, se eu fizer alguma sacanagem, eu quero ser perdoado como um direito. Né? Chego aí lá, por exemplo, vamos supor, chega lá com minha empregada na minha cama. Daí chega a minha mulher, né? E eu grito com ela, quero meu direito, você tem que perdoar. Que isso, porra? A mulher tem que ir no juiz dar uma queixa contra mim, não é isso? Então o que eu tenho que fazer? Não, meu amorzinho, foi uma fraqueza, você me perdoa, eu amo você, né? Daí ela perdoa. Você está entendendo? É assim que se faz. Quer dizer, perdão se pede com jeito. Agora, tem uma carta aqui, esplêndida, olha aqui. Robson me escreve o seguinte. Além de engenheiro, sou tradutor técnico. Durante as traduções, consulto em um único dia dezenas de palavras no Google. Nas páginas abertas, frequentemente me deparo com trechos de trabalhos acadêmicos de fundo sociológico, grande parte norte-americanos. Lendo as duas ou três linhas que normalmente são mostradas, percebo o seguinte. Praticamente todos os aspectos da existência humana estão sendo analisados por milhares de intelectuais, mas não como tentativa de compreensão da sociedade. A tônica nas análises, geralmente, é verificar se os tais aspectos coincidem ou não com princípios que normalmente chamariam de princípios politicamente corretos. Então eu fazia exatamente aquilo que estava falando lá o Leonardo Bernardes, quer dizer, o grupinho que, né, num contexto não só científico, mas político, verifica se as ideias correspondem ou não com os seus projetos de transformação do mundo. Se não coincide, você diz que é anticientífico. Daí, em caso negativo, o autor apresenta soluções para corrigir a afronta, seja através de novas legislações, de políticas públicas ou ações de grupos de pressão. Sob a justificativa de proteger grupos denominados vulneráveis, minorias étnicas, crianças, uma gigantesca massa de estudos está pronta para justificar, provavelmente, a edição continuada de novas leis para controlar cada atitude, pensamento ou expressão das pessoas restantes, os privilegiados. É assustador. As justificativas ditas científicas para a progressiva implantação da, como chamam você, ditadura globalista, já está pronta. Muito bem, Robson, é isso aí mesmo, é isso que está acontecendo. E é isso que faz esses vagabundos, tá certo, que querem posar, vamos dizer, de controladores do rigor científico dos outros. Eu acho muito engraçado, por exemplo, esse pessoal que posa como porta-voz da ciência, da autoridade acadêmica, etc. Porque, por um lado, né, eles chegam para você, por exemplo, nessas discussões sobre design inteligente, os caras, não, está aqui, isso aqui é um fato científico comprovado, você não tem o direito de discutir, blá, blá, blá. Por outro lado, eles mesmos, né, pregam aquele relativismo dissolvente, falam, não, existem vários tipos de discursos, um discurso não pode ter que o outro está errado, eles são apenas visões diferentes, etc. Ou seja, quando eles querem a carta do dissolvente do relativismo, eles puxam. E quando eles querem botar o pinto na mesa, dizendo aqui são fatos científicos comprovados, eles fazem. Quer dizer, sempre jogando com. Tem um pessoal de duas caras, duas línguas, porra. É o bilíngues maledictus de que fala a Bíblia. Como é que se pode levar essa gente a sério? Né? Você está entendendo por que eu jamais procurei uma carreira universitária? Porque a universidade no Brasil é todinha assim. Nos Estados Unidos não é. Mas aqui eu não posso lecionar porque eu estou aqui como jornalista. O meu visto de jornalista não permite que eu trabalhe para entidades americanas. Eu não posso arrumar emprego aqui. Eu não posso fazer uma conferência aqui ou ali de graça. Tá certo? Mas trabalhar aqui eu não posso. Então a universidade aqui está. Aqui até eu teria 2 ou 3 universidades que valeria a pena, né, ensinar lá, porque tem gente inteligente, amigos meus, né, que estão lá lecionando, seria até um prazer conviver com aquelas pessoas. Gente de alto gabarito, como no Brasil não tem. Né? No Brasil tem lá, ó, sobrou aí, sei lá, no meio filosófico brasileiro, sobrou o Alexandre Costa Leite, pô, que passou metade da vida na Suíça, tá entendendo? Então,
seria interessante, talvez, citar mas legalmente eu não posso. Tá certo? Agora, no Brasil, não é que eu não posso, eu nunca quis. Eu só fui quando tem algum motivo especial para ir. Você está entendendo? Vamos lá. Olha aqui, agora apareceu história, saiu aqui no Columbus Dispatch, uma notícia de um jornal importante lá de Ohio, a história que aquela funcionária que foi vasculhar a vida... Lembra quando o Joe the Plumber fez uma pergunta, ele não ofendeu nem nada, fez uma pergunta para o Barack Obama na rua, pergunta que deixou o Barack Obama meio sem jeito. Imediatamente, o governo foi vasculhar a vida do cara, tá certo? O próprio governo. Você vê que tem um esquema armado. O Chomsky tem razão quando ele diz que a vitória do Obama foi imposta. Até o governo estava trabalhando para ele, pô. Eles foram vasculhar a vida do coitado do Joe the Plumber, que se chama Samuel Wurzelbacher, um nome alemão, mas os caras não sabem falar isso, então Joe the Plumber é mais fácil. Né? Então, foram vasculhar a vida dele e denunciar os crimes hediondos que ele cometeu. Olha, ele tinha lá uma multa de trânsito no Arizona e não pagou. Olha que monstro! Né? Enquanto isso está lá, Barack Obama, né, ajudando o Raila Odinga a matar gente pra caralho no Quênia, e ninguém fala nada. Agora, monstro é o Joe the Plumber que não pagou uma multa de trânsito, puta vida. Então foram lá vasculhar para esculhambar com a vida do cara. Agora, a Vanessa Niekamp, a senhora, de cor negra, aliás, né, que foi vasculhar a vida do cara, agora ela está se queixando do seguinte: olha, eu fui pressionada para fazer isto, o meu chefe me obrigou a fazer isso contra a minha vontade, sob ameaça de demissão. Olha que coisa mais feia. Daí ela o que eu vou fazer? Foi lá vasculhando a informação do Joe the Plumber e deu para o cara. Mas ela, muito corajosamente, né, agora está aí indo para a mídia. Agora, veja que coisa, agora que o Obama foi eleito, etc., a mulher está lá contando, olha como é que eles ganharam a eleição. Foi com essas coisas. Você vê, aquele pessoal que fez o boneco, enforcou um boneco do Obama na universidade, está sendo julgado agora, está indo para o júri. Aqueles que fizeram o boneco e que na véspera fizeram o boneco da Sarah Palin e enforcaram, foram imediatamente dispensados pela polícia. A própria polícia achou, mas isso é uma brincadeira de jovens estudantes. Olha só, foi assim o tempo todo. Como é que se pode dizer que essa eleição foi democrática? Não foi de maneira alguma. Essa eleição foi na base da pressão, do terror, da mentira, da ocultação sistemática. Agora, né, o pessoal diz, não, mas o Obama vai fazer um governo de centro, mas é claro que ele vai fazer um governo de centro. Ele não é louco. Quer dizer, veja, quando a esquerda consegue colocar um sujeito no poder, a esquerda revolucionária consegue, que nunca teve chance, chega lá no poder, ela vai se queimar fazendo logo uma revolução, fala, mas só se for louco. É como o Lula no Brasil. Ele tenta fazer uma política equilibrada e discretamente vai montando o esquema de poder e discretamente vai eliminando os adversários. Não por meios legítimos. Vai eliminando através do boicote, da sacanagem, da difamação, do assédio judicial, como acabou tudo, né? No Brasil acabou tudo. Agora só tem, como diz o Lula, eu e o José Serra inventamos um novo modo de fazer política. O modo é o seguinte, nós excluímos todo mundo, sobra só nós dois no campo. Daí eu sou presidente um pouco, você é um pouco, né? Aqui é negócio dos dois presidiários. Um dia eu sou homem, você é mulher, no dia seguinte você é mulher, eu sou homem. Então, é o que eles estão fazendo, né? Então o Obama, ele vai fazer um governo de centro para não chamar a atenção de ninguém. Enquanto isso, ele vai desmantelar o poder militar americano, pouco a pouco, discretamente, e montar aquele sistema que ele chama de sistema de segurança civil, que é feito com a sua militância, vai armar a sua militância. Essas são as duas coisas que ele vai fazer e ninguém vai prestar atenção. Por quê? Porque ele está agindo equilibradamente com relação ao negócio da guerra, porque ele está agindo equilibradamente na economia. É exatamente o que vai ser. Agora, esse pessoal, assim, eles podendo aumentar, o esquema do Obama é o seguinte: enfraquecer os Estados Unidos no cenário internacional e fortalecer o controle do governo sobre o cidadão. Ele vai fazer essas duas coisas, mas sempre discretamente, com cuidado, para não chamar a atenção de ninguém.
pessoal adora, né, uma taxa, um imposto, um controle, uma lei, uma regra, né? Agora daqui, ó. Que coisa mais doida! Que incrível, incrível. Esse pessoal quer agora lançar um imposto sobre as vacas e porcos, porque, né, eles cheiram mal e peidam, e o peido vai abrindo um rombo na camada de ozônio, né? E a camada daí dá aquecimento global e todos nós morremos queimados, embora, quer dizer, já reconheceram que o ano que vem vai ser o ano mais frio da década, mas isso não quer dizer que não está aquecendo. Fala, bom, como é que vai entender um raciocínio desse, né? Mas, em todo caso, diz que aqui os peidos de vacas e porcos, né, de ovelhas, etc., estão abrindo um rombo. Então, você tem vaca, você vai ter que pagar. O que se calcula é o seguinte: um pequeno proprietário vai gastar $30 mil por ano só para ter vaca. Agora, atenção, depois eu estou estudando aqui um negócio chamado Códex Alimentários. Um amigo meu, Alessandro, me mandou aqui uns links para uma nutricionista, doutora Rima, não sei das quantas, que faz umas denúncias terríveis sobre o controle dos alimentos no mundo pela ONU. Quer dizer, a ONU tem um projeto que começou em 64 para estar implementado agora por volta de 2010. Veja como esse pessoal pensa a longuíssimo prazo, para colocar todos os alimentos no mundo, tudo aquilo que você pode entrar pela sua boca, exceto piroca, evidentemente, né? Isso aí é incontrolável. Isso aí, sobretudo esse pessoal acadêmico, aí não tem como parar. Isso aí não dá, não tem ONU que controla, né? Então, controlar tudo que pode ser ingerível, exceto produtos farmacêuticos. Por quê? Porque o grande lobby, o pessoal fala, por exemplo, os lucros extraordinários do petróleo. O lucro do petróleo é 2, 3%. Da indústria farmacêutica é 19% e ninguém fala nada. Por quê? Porque a indústria farmacêutica é Rockefeller. A Rockefeller é o dono do CFR, é o dono da política americana, então isso aí não se toca. Então, a ONU está com esse projeto do Código Alimentar, Códex Alimentários, que, vamos dizer, tem um monte de nutrientes que vem nesses suplementos alimentares, que isso aí salva vidas, cura gente pra caramba, né? Aqui nos Estados Unidos é a terra do suplemento alimentar, né? Muita gente, né, cura até câncer com esses negócios, né? Os suplementos alimentares vão ser considerados tóxicos e vão ser proibidos. E você, para tomar uma vitamina A, você vai precisar de uma receita médica. E olhe lá, controlado, né? Para compensar, liberaram um monte, tá certo, de pesticidas que são mortais para o ser humano. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, você não pode parar aquilo na alfândega. Por quê? Olha como os caras são espertos. Eles fizeram o Códex Alimentar como se fosse, vamos dizer, um acordo comercial. Então não pode ser violado. Então você não pode proibir aquela porcaria de entrar nos Estados Unidos, né? Porque senão você está violando um acordo comercial. Então tem um monte de substância tóxica que pode. Por quê? Porque é produzido pela indústria farmacêutica. E um monte de substância que salva a vida humana é tóxico. Não pode mais. Tudo vai ter que ser regulamentado. Olha aqui. Cada vaca, cada galinha, cada ovelha, tá certo, vai ter que estar registrado na ONU. E você pagando imposto. É isso que vai acontecer. Quer dizer, isso está sendo montado. Isso aí não é... Veja, a coisa mais fácil. Quem quer que acuse o outro de teoria da conspiração já é filho da puta para começar. Porque não se responde uma divulgação de fato, não se responde a uma denúncia com carimbo. Não se responde, não se faz isto. Tá certo? E, em segundo lugar, porque o número de coisas que eles estão chamando de teoria da conspiração é tão grande que mostra que eles não sabem o que é uma teoria da conspiração. Tá certo? Como é que eu posso chamar de conspiração uma coisa como esse Códex Alimentar? Isso é feito à vista de todos, a pessoa não fica sabendo porque não quer. Conspiração é um negócio que é totalmente escondido. Tá certo? Outra coisa. O que se esconde hoje não é a conspiração. A conspiração está visível, está conspirando na sua cara. Tá certo? O que se esconde são fatos que não interessam a determinados poderes. Isso aí que você esconde e está escondendo há muito tempo. E isso aí
No Brasil é fácil, porque no Brasil tem 5 grandes empresas de mídia. Quem controla 5, controla o que o povo pensa, né? Nos Estados Unidos é um pouco mais difícil, mas eles estão conseguindo. Aos poucos eles estão controlando tudo. Agora que o Kleber Nunes, pai daqueles alunos, daqueles 2 meninos que fizeram homeschooling, foram severamente punidos por isso, depois o governo tentou humilhá-los, impondo um exame para eles muito acima do que se exige no grau deles, e os meninos heroicamente passaram, né? Ele tinha entrado com um pedido na justiça, foi indeferido, e olha aqui um dos desembargadores, Zé Carlos de Almeida Diniz, isso aqui. A nossa escola é, ao contrário do que se afirma, comparado com outros países, muito boa. Mas se é muito boa, seu doutor, por que os nossos alunos tiram sempre o último lugar nos testes? Ela é muito boa para quê? É boa para arrumar emprego para vagabundo. Tá certo? E é boa para o Estado controlar as criancinhas. Para ficar ensinando o quê? O que esse seu tinhorão quer ensinar? Vai lá dar pica de borracha para os meninos brincar. Que isso é um tarado, esse seu tinhorão é um tarado. Tinhorão é um temporão. Tinhorão era um crítico musical comunista. Tinhorão era comunista, mas, porra, Tinhorão jamais que nem viu um pinta de borracha, porra. O que o Tinhorão vai fazer com um pinto de borracha, porra? Tem sentido. Né? Agora, o temporão não. Ele tanto gosta de pinto de borracha que ele quer que todas as criancinhas tenham um. Vai espalhar isso na escola. E isso que ele chama de escola boa. Ora, porra. Ih, nosso tempo está acabando. Tem alguém aí na linha? Então, hoje o telefone parece que não funcionou. Estou aqui. Acho que sugiro que vocês visitem lá a minha página www.seminariodefilosofia.org seminariodefilosofia.org e a página do meu filho, né, www.luizgonzagadecarvalho.com sem BR, Luiz Gonzaga, Luiz com Z, luizgonzagadecarvalho.com, tá certo? Então, acho que por hoje é isso aí. Fica lá a recomendação, o seu Pedro Doria. Jornalista não faz pergunta para o leitor. Jornalista investiga e informa o leitor. Tu quer o meu currículo? Uma parte do meu currículo, para a parte pequena, está lá na minha parte. Se tem, pergunta para mim. Você não tem meu e-mail? Pergunta lá, senhor Lavo, onde o senhor publicou? Te informo com todo prazer. Tá certo? Agora, enquanto você não faz isso, te dou uma sugestão. Vai tomar no cu.